Nos Estados Unidos, autoridades de Minnesota denunciaram que agentes de imigração, o ICE, apreenderam 4 menores de idade desde o início do ano. A gente está falando, entre eles, que estariam crianças, 2, com idades entre 5 e 10 anos. Uma fonte confirmou à CNN que o menino de 5 anos estaria agora em um centro de detenção no Texas. Mariana Jangiacomo vem para cá com mais informações. Mariana, não sei nem por onde começar, mas o que o governo Trump diz a respeito dessa acusação inacreditável? Bem-vinda novamente. Oi, Débora, obrigada. Débora, são versões conflitantes sobre essa mesma história que, claro, repercute muito aqui nos Estados Unidos, ganhou as manchetes em vários jornais, TVs aqui, principalmente a imagem desse menino de 5 anos de idade ali perto do carro da família, dá para ver, né, ele com a mochilinha ali do Homem-Aranha, com o chapéuzinho, né, de infantil, claro, enfim, e sendo segurado ali por um adulto, né, que aparece atrás dele. Então, o que diz a superintendente do distrito escolar lá em Minneapolis? Afirma que os agentes do ICE tiraram ele do carro da família e fizeram com que esse menino fosse bater a porta da casa para perguntar se tinha mais alguém ali dentro da casa, ou seja, teriam usado esse menino como uma isca para tentar apreender outras pessoas que pudessem estar na casa. Essa superintendente do distrito escolar também afirma que uma outra pessoa que morava nessa casa também implorou para que os agentes do ICE deixassem que ela ficasse com a criança, cuidando dessa criança, mas os agentes negaram e levaram então essa criança e o pai. E aí uma fonte também afirmou à CNN que tanto o pai dessa criança quanto a criança, né, quanto o menino, foram levados para esse centro de detenção lá no Texas. Agora, o que diz o governo americano? Uma porta-voz do ICE afirmou que, na verdade, o ICE não tinha o menino como alvo dessa operação. O alvo dessa operação era o pai desse menino, que estaria aqui nos Estados Unidos em situação irregular, e que aí, durante a operação, o pai desse menino teria tentado fugir e o agente do ICE teria ficado com a criança ali para garantir que ela não ficasse sozinha. É isso que diz o porta-voz do ICE, né? A porta-voz do ICE, na verdade, sem comentar os outros casos dos menores que foram citados também pelas autoridades locais lá de Minneapolis. Agora, toda vez que o ICE faz uma operação que envolve filhos, né, que envolve pais, pessoas que tenham filhos aqui nos Estados Unidos, essas pessoas têm a escolha de ou levar os filhos junto para onde quer que elas vão, ou então deixar essas crianças menores de idade, né, com um amigo ou com um parente em algum lugar que essas pessoas podem escolher. Agora, o que disseram as fontes, né, o que disse a superintendente lá do distrito escolar é que esse direito não foi respeitado, já que houve ali uma tentativa de manter a criança com essa outra pessoa que morava dentro da casa e os agentes teriam recusado esse pedido. Bom, é mais uma história de versões conflitantes sobre a atuação do ICE lá em Minneapolis, lá em Minnesota, né? Lembrando, foi a cidade onde um agente do ICE disparou contra uma mulher que protestava contra a ação do ICE, matando essa mulher, a mulher Renee Good, de 37 anos de idade, e isso deu origem a uma série de protestos ali na região, e ali, naquele momento, a gente já viu essa questão das versões conflitantes, né? Das versões das autoridades locais conflitantes com o que diz o governo federal, que continua afirmando, inclusive o próprio presidente Donald Trump, que a Renee Good tentou atropelar o agente do ICE com o próprio carro, né? Então essa questão das versões diferentes começou lá e agora segue, e agora falando de crianças, né, Débora? A gente está falando da situação de crianças, do que está acontecendo com crianças e adolescentes com menores de idade. São 3 mil agentes que já foram enviados para Minneapolis, porque Trump continua dobrando a aposta, né, digamos assim, já que há muitos protestos, há muitas manifestações contra as operações do ICE. Trump tem enviado cada vez mais agentes para lá e dizendo que os manifestantes, na verdade, são agitadores pagos. E aí chegou num ponto que a gente vê várias reportagens aqui das pessoas realmente não conseguindo circular direito pela cidade, de tantas abordagens do ICE que estão acontecendo lá em Minneapolis. E agora, claro, esses casos de crianças que preocupam muito, Débora. Jangiacomo, o menininho com a mochilinha, com o chapéuzinho,
Imagina como é que fica a cabeça dessa criança, a família, enfim, é muito impactante. Obrigada por trazer essas notícias para a gente, né? Bom,